Antes de começarmos, é altamente recomendada a discrição do espectador. O conteúdo a seguir destina-se exclusivamente a fins educativos e de entretenimento. Trata-se do depoimento literal, em juízo federal, do julgamento de Shaun Diddy Combs, conforme reportado pela Inner City Press. Em uma sala de audiência tão carregada de tensão que era possível ouvir o menor ruído, o silêncio foi rompido pela voz de uma mulher narrando o que afirma ter ocorrido a portas fechadas no temido quarto escuro do magnata da música, Diddy. O testemunho de Cassie Ventura não foi apenas perturbador, mas verdadeiramente aterrador. Detalhadamente, ela descreveu um sistema ritualístico de abusos tão específico e perverso que até os jornalistas mais experientes ficaram abalados. Óleo de bebê, óleo corporal masculino, urina, e supostos atos forçados durante seu período menstrual. Isso não era apenas comportamento fora do comum, parecia um tormento meticulosamente orquestrado. Enquanto ela expunha esses detalhes, Diddy permanecia sentado em sua frente, com as mãos trêmulas, visivelmente abalada a postura, até que, finalmente, ele desmoronou emocionalmente. Ele gritou: "Hoje, vamos analisar cada palavra dita por Cassie sob juramento, como o tribunal reagiu e por que esse depoimento pode representar o golpe final na carreira de uma das figuras mais influentes do hip-hop." Isso é o que acontece quando os segredos mais sombrios são trazidos para a luz. À medida que Cassie Ventura caminhava lentamente até o banco das testemunhas, toda a sala de audiência se enrijeceu. Ela não era uma acusadora qualquer. Era quem abriu a caixa de Pandora, quem acendeu o estopim do processo. Com 8 meses de gravidez, vestindo um vestido cinza de maternidade com gola alta e olhos fixos à frente, ela parecia menos uma estrela pop e mais uma sobrevivente de uma batalha. A promotoria iniciou de maneira suave, perguntando como ela conheceu Diddy, como foi assinada pela gravadora, como o relacionamento evoluiu, mas essa suavidade desapareceu rapidamente. O que veio depois foi um mergulho brutal em um dos depoimentos mais chocantes já ouvidos no meio musical. Cassie começou a detalhar o que chamou de um ritual. Não era algo aleatório, nem impulsivo. Ela alegou que Diddy comandava seus freak-offs como um diretor de cinema, preciso, coreografado e completamente produzido. A iluminação era ajustada com exatidão, a música escolhida previamente, os óleos perfumados aplicados, até as toalhas dispostas de forma meticulosa, como se o quarto fosse um cenário de filmagem. Ele estava sempre produzindo, mesmo nos piores momentos, disse Cassie. Era como se ele precisasse controlar cada segundo. O tribunal ficou em silêncio. Diddy não levantou o olhar. Ela descreveu como ele costumava convidar acompanhantes masculinos para aquele espaço privado, não para ele próprio, mas para participarem junto dela enquanto ele observava. Nem sempre era consensual, afirmou. Mas o que causava ainda mais desconforto era a estrutura desse sistema. Ela detalhou em 4 etapas. A primeira era uma preliminar descritiva. Ela era obrigada a narrar em voz alta tudo o que acontecia, como se estivesse lendo um audiolivro explícito em tempo real. Ele ficava sentado num canto, fazendo com que eu descrevesse o que via, sentia e pensava, testemunhou ela. Ele queria cada mínimo detalhe. Houve um movimento na sala quando o juiz lembrou que celulares eram proibidos. Um jurado enxugou os olhos. Cassie respirou fundo e revelou que, frequentemente, estava sob efeito de substâncias durante essas sessões. Produtos fornecidos pelo próprio Diddy, fosse álcool, maconha ou comprimidos, que anestesiavam seus sentidos o suficiente para que ela pudesse cumprir o que era exigido. Mas ela se lembrava de tudo. Eu sabia que era errado, mas não sabia como dizer não para alguém que tinha minha vida inteira nas mãos, disse ela. Quando perguntada o que acontecia se recusasse, respondeu: ele dizia que eu era chata. Falava: se você não fizer, alguém vai fazer. A frase ficou pairando no ar. Para muitos na sala, inclusive familiares de Diddy, era a primeira vez que ouviam a descrição dos abusos de dentro para fora, e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Quando o promotor pediu para Cassie detalhar a segunda etapa, a fase de contato físico, ela claramente entrelaçou as mãos no colo, visivelmente tensa.
O que ela relatou em seguida virou manchete antes mesmo de ela deixar o tribunal. Cassie afirmou que Didi tinha uma obsessão por brilho na pele, especialmente pelo aspecto dela quando reluzia sob uma luz baixa e difusa. A promotoria corroborou essa afirmação citando provas apreendidas na operação federal que invadiu a propriedade de Didi. Mais de 1.000 frascos de óleo de bebê e lubrificantes foram encontrados, em palavras do promotor, era quantidade suficiente para encher uma prateleira inteira de farmácia. Cassie explicou que Didi interrompia os freak-offs a cada 5 minutos para reaplicar o óleo, não só nela, mas também no acompanhante masculino. Ele queria que parecêssemos envoltos em celofane, disse ela. Cada centímetro da nossa pele precisava brilhar. Se estivéssemos secas, ele gritava, relembrou. Inicialmente, a sala riu nervosamente, mas o riso cessou rapidamente quando Cassie revelou a verdadeira finalidade de todo aquele óleo. Não era apenas para efeito visual, era para desumanizar. Quando você está coberta de óleo, você deixa de ser pessoa, ela afirmou. Você vira um objeto. A voz dela falhou, mas ela não desistiu. Ela descreveu como deslizava nos lençóis, sem conseguir ter firmeza. Às vezes caía, e Didi ria. Em outras ocasiões, a humilhava com insultos, dizendo que ela estava estragando a performance. Para ela, não se tratava de sexo, mas sim de poder, controle e submissão. Ele queria possuir a imagem, dirigir a cena. Se eu fazia algo fora do roteiro, ele parava tudo e começava de novo. Cassie também mencionou câmeras ocultas. Eu via umas luzinhas vermelhas piscando. Não sei para onde ia o material, só sei que ele guardava tudo. Os promotores ainda não confirmaram se algum vídeo foi recuperado, mas acenaram como se estivessem investigando. O testemunho ficou ainda mais aterrador quando Cassie revelou a participação da equipe de Didi. Ela alegou que assistentes entravam na sala durante as sessões, não para interromper, mas para entregar toalhas, reaplicar o óleo ou manusear equipamentos de gravação. Ninguém dizia nada, contou. Todos agiam como se fosse normal. Didi abaixava o olhar, as mãos tremiam, e até o juiz parecia abalado, mas Cassie não havia terminado. O que veio a seguir virou a sala de cabeça para baixo. Quando Cassie chegou às etapas 3 e 4, o tribunal estava completamente em silêncio. Ela ajeitou o microfone e disse: essa parte eu ainda tento esquecer. A terceira fase, chamada por ela de servidão oral, foi descrita com muita emoção. Ela confessou que tentava acelerar o processo, não por desrespeito, mas porque desejava que tudo acabasse logo. Eu não estava ali porque queria estar, disse. Estava ali porque achava que, se não fizesse, ele encontraria outra pessoa. Visivelmente tremendo, Cassie detalhou como Didi frequentemente filmava a si mesma e ao acompanhante, dando ordens fora da câmera. Ele ficava sentado como um diretor de cinema. Dizia, mais devagar, olhe mais nos olhos, fale com ele como se estivesse atuando em um pornô grotesco, ele escrevia tudo na cabeça. A quarta etapa, o ato sexual, nem sempre era direto. Às vezes, Didi apenas assistia, outras vezes, participava, dependendo do quanto confiava no acompanhante. Se ele confiava, participava. Se não, só ficava ali, fazendo o papel de Deus. O que chocou a audiência não foi apenas o que ocorria durante os atos, mas o que acontecia depois. Cassie afirmou que Didi exigia que ela recolhesse o sêmen do acompanhante e passasse em seu peito e mamilos. Ele gostava, ela disse entre lágrimas. Falava que isso o fazia sentir poderoso. Nesse momento, um repórter soltou um suspiro audível, um jurado pareceu passar mal, e o juiz decretou um intervalo de 5 minutos. Didi permaneceu com o rosto impassível, mas com o pé tremendo tão rápido que parecia borrado. Quando a sessão reiniciou, Cassie revelou algo ainda mais sombrio. Em várias ocasiões, ela foi forçada a participar desses rituais mesmo durante seu período menstrual. Não havia pausas ou intervalos. Ela não tinha permissão para desistir ou recusar. E quando as coisas ficavam descontroladas, às vezes até sangrentas, Didi mandava sua equipe entrar com lençóis extras para substituir os manchados.
Era como se eu nem fosse uma pessoa, ela contou ao tribunal, apenas um objeto que ele usava conforme sua vontade e capricho. Cassie relatou um episódio envolvendo um acompanhante masculino que supostamente urinou nela enquanto ela estava imóvel no chão, completamente embriagada e incapaz de reagir. Havia 2 homens em cima de mim. Eu não sentia que conseguia sequer falar, disse. Ela afirmou que, em algumas ocasiões, Didi interrompia a situação quando as coisas extrapolavam demais, mas isso acontecia apenas quando ele se sentia entediado ou irritado, e não por alguma preocupação ou cuidado com ela. Cassie também confessou que o medo de ser abandonada e o ciúme a mantiveram presa nesse ciclo abusivo. Ele me dizia que, se eu o deixasse, ninguém acreditaria em mim, e eu acreditei nele, revelou. O tribunal ficou em absoluto silêncio, apenas o som das máquinas de digitação dos repórteres preenchendo o ambiente. Todos aguardavam ansiosamente a resposta da defesa, mas nada poderia apagar ou desmentir o que acabara de ser declarado. À medida que a promotoria avançava, pediram para Cassie detalhar como eram as sessões na sala escura, do início ao fim. O que veio a seguir foi uma explicação minuciosa, mostrando claramente que não se tratavam de abusos aleatórios ou impulsivos, mas sim de eventos que Didi arquitetava como se dirigisse um filme de terror de grande orçamento. Segundo Cassie, os ambientes eram sempre preparados previamente, com pessoas responsáveis exclusivamente por criar a atmosfera perfeita. A iluminação, a disposição dos móveis, os olhos, tudo era colocado exatamente como ele queria, disse. Ela alegou que Didi mantinha um pequeno círculo interno de funcionários cuja única função era preservar a ambientação desses quartos sombrios. Recordou ter entrado uma vez em um dos aposentos na mansão dele em Miami e ter visto um homem ajustando um holofote sobre um sofá de veludo. O homem teria dito que queria que as sombras caíssem no ponto exato. Cassie afirmou que sempre havia câmeras, algumas evidentes, outras camufladas. Cheguei a parar de tentar contar quantas eram, testemunhou. Ele tinha todos os ângulos cobertos. As drogas tinham um papel fundamental nessas sessões. De acordo com Cassie, ela frequentemente recebia comprimidos misteriosos que Didi dizia que ajudariam a intensificar a sensação, mas nunca lhe informaram o que eram. Os promotores exibiram mensagens de texto trocadas entre Cassie e um dos assistentes de Didi, nas quais ela questionava sobre a natureza de uma pílula específica. A resposta do assistente foi seca: não se preocupe com isso. Tome. Cassie revelou que essas substâncias confundiam seu senso de tempo e memória, deixando-a desorientada por horas após as sessões. Ainda mais perturbadores eram os objetos usados. Cassie afirmou que Didi possuía uma sala inteira repleta de brinquedos e aparelhos, alguns exigindo instruções para o uso. Um dos itens descritos foi um aparelho envolto em couro, que ela nem sabia como operar. Ele trouxe alguém para demonstrar, segundo ela, um trabalhador sexual masculino que Didi pagava bem para treiná-la no uso do equipamento. E então vinham os rituais. Cassie relatou que, em datas específicas, como luas cheias ou no aniversário de Didi, ele organizava elaboradas sessões espirituais de freak-offs, como ele mesmo as chamava. Ela disse que ele queimava incenso, tocava música tribal e recitava frases que dizia serem retiradas de antigos textos africanos. Era tudo sobre poder, afirmou Cassie. Ele dizia que eu o ajudava a canalizar algo maior que ele mesmo. Se aquilo era uma brincadeira macabra ou algo ainda mais sinistro, deixou todos no tribunal profundamente impactados. Após dias de depoimentos carregados de emoção, a promotoria voltou seu foco para as alegações de abuso físico. Perguntaram a Cassie se as sessões na sala escura já haviam se tornado violentas. A resposta dela foi clara e direta: sim, com frequência. A violência não era impulsiva nem espontânea. Era uma extensão calculada do controle de Didi. Se eu saísse do personagem, ele explodia, contou ela ao júri. Se eu chorasse, se hesitasse, ele me agarrava. Cassie relatou uma noite em que se recusou a participar com um acompanhante masculino, dizendo que não estava no clima. Didi supostamente a puxou pelo braço, a arrastou para dentro da sala e bateu a porta com força atrás deles.
Ela contou que ele gritou com ela, acusando-a de arruinar sua noite. Depois, ele a empurrou com tanta violência que ela caiu para trás em uma estrutura metálica. Ainda tenho a cicatriz, revelou. Os promotores mostraram ao júri uma fotografia da cicatriz, registrada por um médico anos depois. Cassie afirmou que esse não foi um episódio isolado. Ela descreveu outra noite em que Didi ficou furioso quando ela tentou sair durante uma sessão. Eu me levantei e disse que precisava de ar. Ele bloqueou a porta, explicou. Ele me deu um tapa, não com raiva, mas de forma calma, como se estivesse repreendendo uma criança. Ela contou que passou o resto daquela noite chorando no banheiro enquanto ele terminava a sessão sem sua presença. O tribunal ouviu incrédulo enquanto ela narrava que funcionários estavam presentes em alguns desses momentos. Segundo ela, um assistente simplesmente lhe entregou um copo de água depois do ocorrido e sussurrou: "Você está bem?" "Está indo muito bem", Cassie disse. "Acho que essa foi a pior parte, que ninguém sequer agiu como se aquilo fosse errado." Os advogados de Cassie reproduziram então uma mensagem de voz que Didi teria deixado para ela poucas horas após um desses episódios. Na gravação, ele soava emocionado, dizendo coisas como: "Você sabe que eu te amo. Você me faz fazer coisas loucas." Os promotores argumentaram que essa mensagem fazia parte de um padrão recorrente, um abuso emocional sobreposto ao domínio físico. "Era como se ele me destruísse para depois tentar me reconstruir", disse Cassie. Talvez a revelação mais perturbadora tenha vindo perto do fim dessa parte do depoimento. "Na época, eu não enxergava aquilo como abuso. Eu achava que era amor." Essa frase pairou no ar como uma névoa densa. O tribunal ficou imóvel, incapaz de desviar o olhar. Se o testemunho de Cassie foi impactante, a chegada do acompanhante masculino conhecido apenas como Da foi um terremoto. Descrito como um homem forte na faixa dos 30 anos, trajando um terno cinza e óculos escuros, ele subiu ao banco das testemunhas com uma postura calma, em nítido contraste com a tensão do ambiente. Porém, o que ele disse a seguir acrescentou camadas de complexidade a um caso já perturbador. Da confirmou ter participado de várias sessões com Cassie e Didi, mas afirmou que quem o contatava diretamente era Cassie em cada ocasião. "Ela me reservava sob um nome falso. Às vezes dizia que era para o aniversário dela, outras que era só por diversão." Ele descreveu Didi como alguém calado durante as sessões, que na maior parte do tempo apenas observava sentado num canto. Quando questionado sobre o episódio em que supostamente urinou em Cassie, Da surpreendeu a todos: "Foi a Cassie quem me pediu para fazer isso." Ele garantiu que não foi ideia de Didi. A promotoria, visivelmente desconcertada, logo mudou de rumo e perguntou sobre o clima do ambiente. Da admitiu: "Sim, era estranho, muito controlado. Ele tinha regras rígidas, ninguém podia falar a não ser que ele perguntasse, não podia tocá-lo, e tudo precisava ser gravado." Apesar de sua declaração ter abalado partes do relato de Cassie, Da confirmou outros pontos importantes. Ele lembrou de uma noite em que Cassie saiu de um quarto com o braço machucado e os olhos lacrimejando. "Ela não disse o que aconteceu, mas eu percebi que algo estava errado", contou. Mais tarde, ele descreveu ter visto Didi empurrá-la contra uma parede durante uma discussão acalorada. "Aquilo não foi um freak-off. Foi abuso." O interrogatório revelou ainda mais. Da admitiu ter sido bem pago pelo seu trabalho, frequentemente recebendo milhares de dólares em dinheiro vivo. Contudo, confessou que parou de atender as ligações de Cassie depois de uma noite particularmente violenta, quando viu Didi jogar uma garrafa com força pelo quarto. "Eu não queria estar perto daquilo", afirmou. Assim, enquanto Da complicava a acusação em certos aspectos, também confirmava elementos-chave: a obsessão de Didi pelo controle, a existência de gravações, e a presença da violência como parte do cenário. Um jurado foi visto tentando conter as lágrimas ao descer do banco das testemunhas. O julgamento tomou um rumo inesperado para todos quando os promotores exibiram as agora infames imagens de vigilância do Hotel Intercontinental, gravadas em 2016. O tribunal mergulhou em completo silêncio absoluto.
Sem trilha sonora dramática, sem narração, apenas uma violência crua e sem filtros. O vídeo mostrou Diddy perseguindo Cassie por um corredor, agarrando-a pela parte de trás da cabeça e arremessando-a violentamente ao chão. Após um breve instante, ele se afastou, mas logo voltou e a chutou novamente enquanto ela permanecia imóvel. Não foi uma briga desordenada, mas sim um ataque frio e calculado, tudo registrado pelas câmeras. Enquanto as imagens eram exibidas, Cassie permaneceu com o rosto impassível, ao passo que Diddy, já visivelmente tenso, começou a se contorcer e inquietar em sua cadeira. A equipe de defesa sabia que aquilo representava um golpe devastador. A promotoria pausou o vídeo várias vezes para ampliar momentos cruciais. A maneira como o corpo de Cassie atingiu o chão, a expressão vazia no rosto de Diddy, a distância entre os dois deixando claro que aquilo não era um confronto, mas uma emboscada premeditada. Em seguida, os promotores apresentaram Israel Flores, o segurança do hotel que atendeu a ocorrência. Hoje policial do LAPD, Flores testemunhou que encontrou Cassie em estado de confusão após o ataque e precisou intervir quando Diddy se recusou a deixá-la sair. Ela estava chorando, relatou. Ela repetia, só quero ir embora. Flores acrescentou que Cassie apresentava um hematoma visível abaixo do olho, um detalhe curioso que não constava no relatório de incidente de 2016, fato que a defesa tentaria explorar mais tarde. O advogado de Diddy tentou desqualificar as imagens como um episódio isolado, alegando que, mesmo ruim, não comprovava envolvimento em extorsão ou tráfico. Contudo, os promotores responderam com precisão assustadora. Apresentaram uma linha do tempo de ocorrências, mostrando que aquilo não era um caso isolado, mas um padrão reiterado. Relacionaram a agressão no corredor com as sessões na sala escura, argumentando que a raiva de Diddy sempre explodia quando ele perdia o controle do comportamento de Cassie. Para reforçar a acusação, trouxeram um perito em informática forense, que revelou que Diddy havia deletado múltiplos vídeos de seu armazenamento pessoal na nuvem poucos dias após o ataque a Cassie. Alguns desses arquivos foram parcialmente recuperados e, embora não tenham sido exibidos no tribunal, foram incluídos como evidências com descrições como Sala de Sessão 3 e Cassie Freakoff 2. O que começou como um relato perturbador de abusos particulares agora estava respaldado por provas em vídeo, dados forenses e reações ao vivo de um homem visivelmente abalado em tribunal. Ao final da exibição, o tribunal ficou atônito. Até mesmo os jurados, que mantiveram uma expressão neutra durante todo o processo, agora aparentavam estar profundamente abalados. Se o depoimento de Cassie foi a faísca e o vídeo de vigilância, a explosão, o que veio depois foi o tremor de terra, uma sequência de novas testemunhas que destruíram a ilusão de isolamento. Um por um, eles subiram ao banco das testemunhas. Alguns eram ex-assistentes, outros membros da equipe de segurança, e uma era uma ex-artista da Bad Boy Records, cuja carreira desapareceu misteriosamente após ela desrespeitar Puff, segundo seu relato. Todos contaram partes da mesma história assombrosa. Uma assistente afirmou que tinha que repor semanalmente pedidos de óleo de bebê e lubrificantes, às vezes em grandes quantidades. Não podia fazer perguntas, disse. Só seguia as ordens. Ela contou que tudo precisava ser perfeito. Outra assistente relatou ter encontrado Cassie chorando sozinha numa sala escura depois de um evento. Ela parecia um fantasma, disse. Cassie sussurrou, por favor, não conte a ele que estou chorando. Porém, o momento mais chocante veio de uma mulher chamada Trisha Weller, que nunca havia sido mencionada em processos judiciais anteriores a este julgamento. Trisha alegou ter participado de uma festa na casa de Diddy em 2017, acreditando ser um jantar privado para artistas criativos. Em menos de 45 minutos, eu estava em um quarto com 3 homens que não conhecia, um deles filmando, contou. Quando tentou sair, a porta estava trancada. Ela disse ter recebido mais tarde $7.000 através de uma empresa de fachada ligada à equipe de eventos de Diddy. Nunca contou isso a ninguém até agora. Vi Cassie no corredor depois, disse Trisha. Ela evitava meu olhar como se estivesse acostumada a ver aquilo acontecer. O júri ficou visivelmente abalado.
Uma mulher apertava seu bloco de anotações com tanta força que as folhas começaram a rasgar. Enquanto isso, Didi havia começado a rabiscar freneticamente em um caderno jurídico. Seu comportamento antes confiante e arrogante havia desmoronado completamente. Desaparecera o magnata bilionário que costumava comandar festas vestindo linho branco e óculos escuros. Em seu lugar, estava um homem suando frio, apavorado, vestindo um terno aparentemente 2 números maiores do que o seu tamanho ideal. A acusação também apresentou o depoimento de um ex-videomaker de eventos que afirmou ter destruído mais de 300 horas de filmagens a pedido de Didi. Ele me disse: queime tudo. Não é para o público. É só para os olhos de Deus, relatou o homem. A frase chocou a sala e sugeria algo mais obscuro, ritualístico, talvez até espiritual na mente de Didi. A cada testemunha, as paredes pareciam se fechar ainda mais. Não se tratava apenas de Cassie, mas sim de um sistema construído ao longo de décadas, uma máquina que Didi teria erguido para alimentar sua obsessão por controle, dominação e humilhação. Conforme o julgamento avançava para sua semana final, a equipe de defesa parecia exausta, abatida e completamente perdida. Didi, que antes era o centro das atenções em qualquer ambiente, agora se encontrava isolado, até mesmo dentro da sala do tribunal, tremendo sob um blazer, rabiscando anotações e raramente estabelecendo contato visual com alguém, exceto seus advogados. Os artistas que faziam os esboços do tribunal registraram uma imagem perturbadora: Didi com as mãos cobrindo os ouvidos, a boca aberta em um grito silencioso, enquanto os promotores recitavam as alegações mais sombrias de Cassie. Aquela se tornou a cena emblemática do julgamento. Ele parecia um homem assistindo ao próprio funeral, publicou um repórter online, e talvez fosse isso mesmo. Em uma última tentativa de retomar o controle, a defesa apresentou um pedido para suprimir certos depoimentos e retirar algumas provas gráficas da deliberação do júri, mas o juiz negou a solicitação, afirmando: a gravidade dessas acusações exige total transparência. A reação de Didi foi se inclinar para a frente, sussurrar algo para seu advogado e então apoiar a cabeça nas mãos. A promotoria fez seu argumento final com clareza cortante. Isto não é sobre más decisões. É sobre traumas premeditados, sobre construir um império pessoal às custas de pessoas destruídas. Eles apresentaram uma linha do tempo mostrando que, sempre que uma nova acusação surgia ao longo dos anos, Didi ou pagava para silenciar, ou abafava o caso, ou enterrava tudo, até agora. Ainda mais condenatório foi o vazamento de um livro financeiro nunca antes visto, fornecido por um delator dentro da própria equipe de Didi, detalhando pagamentos mensais etiquetados apenas como cuidado, silêncio e lealdade. Os valores variavam de $2.500 a mais de $80 mil. Questionado sobre isso, Didi teria abaixado a cabeça e se calado. A equipe de Cassie encerrou seu caso tocando um último áudio, um recado de voz de 2015 no qual Didi é ouvido dizendo: as pessoas acham que podem me deixar. Ninguém me deixa. O júri ouviu em silêncio absoluto e atônito. O homem que um dia disse: não paro, não vou parar, havia finalmente batido em um muro. Seu nome foi retirado de sua universidade, seu doutorado honorário revogado, sua chave da cidade de Nova York cancelada, e agora ele enfrentava a possibilidade real de prisão perpétua em uma penitenciária federal. Todo o mundo de Didi, construído com discos de platina, contratos publicitários, séries e ostentação, estava desmoronando. E ainda assim, o julgamento talvez nem tenha chegado ao fim. Com mais de 100 supostas vítimas aguardando para depor, o caso contra Didi pode se expandir para uma investigação criminal em nível rico, implicando não apenas o próprio Didi, mas também outros que o acobertaram durante décadas.